Quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo, livro de Mateus, capítulo 5. Leremos dos versos de 1 a 9. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Queridos, precisamos lembrar algumas coisas que já foram vistas. O reverendo Jailton tem exposto de forma profunda, de forma a nos ensinar a palavra de Deus. Então, revisando algumas coisas que já vimos, nós precisamos entender que nessa primeira parte, Jesus está tratando do caráter do cristão, o caráter do discípulo de Jesus. As bem-aventuranças apontam para esse caráter e não podem ser desenvolvidas, ou seja, não é possível naturalmente adquirir essas características, não é possível desenvolvê-las, não é possível nós naturalmente buscarmos isso, dizer, não, eu estou evoluindo. Nós recebemos essas características, nós somos desenvolvidos nessas características por meio do Espírito Santo de Deus. Somente o cristão pode tê-las, somente aquele que tem o Espírito Santo em seu interior pode ter cada uma dessas características, de forma que se interpretarmos qualquer um desses versículos de maneira natural, estaremos interpretando de forma errada. Isso se aplica para o versículo que abordaremos nessa noite. Em segundo lugar, as bem-aventuranças são para todos os cristãos. Não é possível escolhermos uma em detrimento da outra. Dizer assim, eu gosto muito de chorar, mas não gosto de ser manso. Então aqui eu sou bem-aventurado, aqui, então sou bem-aventurado de qualquer maneira. Não, todas elas estão interligadas, como o fruto do Espírito. Em Gálatas 5, 22 e 23, faz parte de um único fruto, de uma coisa só que Deus desenvolve em nós, que são coisas interligadas. As bem-aventuranças também estão interligadas. Então Jesus passa a ensinar, e aí já vimos, então, bem-aventurados os humildes de espírito, aqueles que reconhecem que diante de Deus não tem nada, não podem nada, não são nada, aqueles que reconhecem que a sua miséria espiritual perante o Senhor. Bem-aventurados os que choram. Então, uma vez que reconhecem a sua miséria espiritual, eles se derramam perante o Senhor em lágrimas de arrependimento pelos seus pecados. Bem-aventurados os mansos, então eles passam a ser dominados por Deus, o seu direito não é seu. Eles não se acham merecedores de nada, eles são dominados pelo Senhor, eles são totalmente controlados pelo Espírito Santo de Deus. Eles têm fome e sede de justiça, eles clamam pela justiça que vem de Deus e não por uma justiça própria. Eles clamam por essa justiça que Deus opera por meio do seu Filho amado Jesus Cristo. Eles amam a palavra de Deus, eles querem viver a palavra de Deus, praticar a palavra de Deus que é justa. Bem-aventurados os misericordiosos, uma vez que Deus teve coração para com a miséria dele, ele tem coração para com a miséria dos outros. Os limpos de coração, uma vez que ele se arrepende dos seus pecados, seu coração é purificado, ele recebe um novo coração. Então chegamos em bem-aventurados os pacificadores. O Dr. Martin Lloyd Jones tem um grande livro sobre o Sermão do Monte, e ele propõe que há um paralelismo entre as duas metades das bem-aventuranças, entre as 4 primeiras bem-aventuranças e as 4 seguintes, sendo que bem-aventurados os humildes de espírito estariam em paralelo com bem-aventurados os misericordiosos. Por quê? Humildade de espírito é reconhecimento da minha miséria. Então essa primeira metade está relacionada
está em relação a Deus, e a segunda metade em relação ao próximo. Então Deus tem coração para com a minha miséria, eu sou misericordioso, eu tenho coração para com a miséria dos outros. Bem-aventurados os que choram, limpos de coração, eu me arrependo dos meus pecados, Deus purifica o meu coração, Deus me limpa, me perdoa de todos os pecados. Bem-aventurados os mansos, eles são dominados por Deus, então eles, na sequência, ele é pacificador. Então, pacificadores está em paralelo com mansos. Para aqueles que não estiveram aqui ouvindo, bem-aventurados os mansos, eu não vou entrar, porque eu não tenho condição de expor tão bem quanto foi feito. Está gravado. Veja lá, e a aplicação para com o meu próximo também está relacionado a essa bem-aventurança. Jesus Cristo fala do reino dos céus aqui no Sermão do Monte. Ele trata dessa questão de que o reino é chegado, deles é o reino dos céus, o reino de Deus é chegado. Quando Cristo vem, ele instaura o reino de Deus, ele é o rei, ele é o Messias esperado. Contudo, os judeus não esperavam um Messias como Cristo, alguém nascido em um estábulo, alguém que o pai dele não tinha condições de oferecer o sacrifício pela sua consagração, nem de um cordeiro. José, depois de circuncidar Jesus, ao 8º dia, ele oferece 2 rolinhas, que era o menor sacrifício para os pobres. A festa que Jesus ia, o vinho acabava, os amigos de Jesus eram pobres. Jesus não era alguém influente, não era alguém grandioso no meio da sua nação. Eles esperavam um líder político, eles esperavam um Messias que estabelecesse uma paz política, alguém que tirasse Israel debaixo da escravidão de Roma, alguém que se assentasse no trono para promover esse tipo de paz. Contudo, Jesus Cristo veio no primeiro momento para trazer um outro tipo de paz, e é disso que ele está falando aqui. Hoje em dia nós vivemos tempos em que não há paz, as pessoas estão buscando paz, as pessoas estão criando todo tipo de mecanismos para buscar a paz. Hoje em dia tem a paz verde, o Greenpeace, né? Tem a paz para os animais, né? Os vegetarianos, veganos procuram estabelecer um tipo de paz para com os animais, pessoas levantando bandeiras brancas, vestindo vestes brancas para passar o ano, sempre mostrando que desejam paz. Mas que tipo de paz que elas estão buscando? Por que a ONU não consegue promover paz? Por que há tantas guerras? Por que irmão mata irmão? Jesus diz para nós: bem-aventurados, felizes, afortunados, os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Essa bem-aventurança, querido, é extremamente apropriada para os nossos dias, bem como para todos os dias da história da igreja. Em primeiro lugar, então, por que o mundo precisa de paz? O mundo precisa de paz porque com a entrada do pecado no mundo, entrou a morte, entrou a divisão, entrou a miséria, a comunhão com Deus é perdida, e agora a guerra contra Deus, a guerra contra o próximo, a guerra dentro de si mesmos. O homem precisa de paz porque ele não a tem. A paz é consequência da obediência, a paz é consequência de caminhar com Deus. O homem não tem condições por si mesmo de obedecer a Deus, o homem não tem condições por si mesmo de guardar a lei do Senhor, portanto ele não tem paz. Porém o homem sabe que precisa de paz. O coração religioso do homem, o coração que clama por Deus, clama por paz. Então o homem procura criar paz, ele procura estabelecer a sua própria paz. Remédios são criados com o intuito de simular paz no coração, tranquilizantes, que matam aos poucos, que viciam, mas que não podem produzir verdadeira paz. Grades, seguranças, armados, muito dinheiro, sendo buscado como forma de produzir paz, porém não pode gerar paz. Os países mais ricos do mundo são os locais
com maior índice de suicídio. O tema do ano da nossa igreja é evangelização, missão da igreja, necessidade do mundo. Ser pacificadores é uma missão da igreja e é uma necessidade do mundo. O mundo precisa de pacificadores. O mundo precisa de fazedores de paz. Segundo lugar, o que não é ser pacificador? Uma vez que vimos que não é algo natural, não se trata dessa disposição natural, não se trata de algo a ser desenvolvido, de mecanismos a serem criados, não se trata de estabelecermos de alguma maneira a paz por nós mesmos. Promover a paz não está relacionado a essas coisas. Não se trata meramente de procurar desarmamento, não se trata meramente de procurar mecanismos para limitar a violência, ou para acabar com todo tipo de violência. Não haverá paz ainda assim, porque não é dessa paz que estamos falando, porque não pode haver paz se não houver comunhão com Deus. É possível acabar com a violência, mas o coração ainda estará em guerra contra Deus, o homem ainda estará em guerra contra o seu próximo, o homem ainda estará em guerra em seu interior. Além disso, não se trata de ausência de conflitos, não se trata meramente de uma situação externa, tampouco de ser alguém complacente, de ser alguém que quer evitar a qualquer custo todo tipo de conflito. Eu não quero me envolver para não ter que ter nenhum tipo de conflito com ninguém. Pessoas assim não podem ser pacificadoras, porque elas são destituídas de qualquer senso de justiça, de qualquer senso de retidão. Elas não estão preocupadas com o seu próximo, somente consigo mesmas. A paz não pode ser promovida por homens, por mecanismos, por dinheiro, por instituições. Quem que pode, então, ser pacificador? Segundo as Escrituras, um pacificador só pode ser alguém que é limpo de coração. Vimos na semana passada isso. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Um pacificador é alguém limpo de coração, é alguém que foi purificado, alguém que busca viver os valores morais de Deus, alguém que ama a Deus acima de todas as coisas, alguém que chora por causa dos seus pecados, alguém que é dominado por Deus, alguém que clama por justiça, alguém que tem coração para com a miséria do seu próximo, alguém que foi purificado de seus pecados. Esse pode promover a paz, esse pode levar paz aos homens. A paz está em escassez porque não há paz no coração dos homens. Só pode promover paz quem tem paz em seu coração, quem teve o pecado do seu coração perdoado, quem foi limpo, quem teve a guerra interior dissipada e foi reconciliado com Deus. Somente alguém que foi reconciliado com Deus, e portanto ele pode estar reconciliado com o seu próximo, ele pode então buscar reconciliação com outros e levar paz a outros. Essa paz não é exterior, ela é interna. Os homens não têm paz dentro e por isso eles fazem guerra fora. Eles não têm paz em seu coração e por isso há divisões, por isso há guerras, por isso há desigualdades, por conta do pecado. O homem que tem paz com Deus pode levar paz a outros, mesmo em meio à guerra, mesmo em meio às circunstâncias adversas. Tem um hino que eu gosto muito, o hino 108 do Inário Novo Cântico, que se chama Aflição e Paz. Esse hino foi escrito por um advogado americano chamado Horatio Spafford, no século XIX. Horatio Spafford era um grande advogado, um homem de negócios, um homem que tinha sucesso em seus negócios, ele era bem sucedido e ele tinha muito dinheiro. Morava na cidade de Chicago e lá ele fez um grande investimento em imóveis e houve um grande incêndio naquela cidade, de modo que ele perdeu boa parte dos seus bens. Naquele mesmo ano, o seu filhinho ficou doente e veio a falecer. Uma profunda tristeza para aquela família. No final do ano, então, ele decide viajar com sua família, eles decidem ir ao encontro do evangelista Dwight Moody, que foi um homem usado por Deus para alcançá-lo,
Eles vão para a Europa a fim de participar das cruzadas de Moody. Contudo, por compromissos de negócio, Horatio Spafford permanece nos Estados Unidos e envia sua esposa e suas filhas em um navio para a Europa e encontraria com elas depois. Sua família parte em direção à Europa, dos Estados Unidos à Europa. Contudo, o navio naufraga. Algum tempo depois, Horatio recebe um telegrama de sua esposa, dizendo: salva, porém só. Horatio perdeu suas 4 filhas naquele naufrágio. E depois disso, ele escreve essa canção. Ele diz: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Esse homem, mesmo em face das piores circunstâncias, ele tinha paz em seu coração. Essa paz que temos em nossa alma não é porque tudo nos vai bem. Essa paz que ele tinha fez com que, talvez em um dos piores momentos da sua história, ele fosse instrumento de Deus para levar paz a outros. E ao longo dos séculos, essa canção tem levado paz a outros. Essa canção tem pregado a outros. Essa canção tem atingido outros. Quem é pacificador? Como ser pacificador? Quem pode dar paz aos homens? A palavra utilizada aqui no grego é a palavra eirene poioi. A palavra eirene é paz em grego, unida ao verbo poiel, que é o verbo fazer. Então, literalmente seria fazedor de paz. Fazedor de paz. A palavra eirene é a tradução grega da palavra hebraica paz. Que palavra é essa? Shalom. Shalom é paz, é a paz que Deus estabelece para o seu povo, e essa paz não é meramente um sentimento. A shalom de Deus para o seu povo é um estado de bênção, é um estado de prosperidade. Por quê? Porque Deus está no meio do seu povo, porque o seu povo não está em guerra contra Deus, porque o seu povo anda na lei do Senhor, porque o seu povo cumpre a lei do Senhor, porque o seu povo busca a face do Deus de Jacó, que está no meio do seu povo, está em plena comunhão com Deus. Paz é plena comunhão com Deus, queridos. Quem pode levar essa paz? Colossenses capítulo 1, verso 20, Paulo diz: havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Cristo é a nossa paz. Ele é quem fez a paz pelo sangue da sua cruz. Por meio dele fomos reconciliados, nós e toda a criação. Cristo é o criador de todas as coisas e é o redentor de todas as coisas. Ele cria todas as coisas. Com a queda não há mais paz, não há possibilidade mais de comunhão com Deus. Tudo fica enlameado pelo pecado. Cristo é quem redime todas as coisas. Cristo é quem vem para redimir e para reestabelecer a paz, para reconciliar-nos com Deus. Quem pode purificar o coração do homem para que ele não esteja mais em guerra contra Deus? Cristo Jesus. Quem pode transformá-lo para que esse homem tenha paz? Cristo. Cristo. De maneira que nós, como fazedores de paz, nós não produzimos paz. Nós promovemos a paz, nós levamos a paz, mas essa paz não vem de nós, essa paz vem de Cristo. Pacificador é alguém que proclama a Cristo. Pacificador é alguém que leva Cristo a outros. Pacificador é alguém que anda nos passos de Jesus, que age como Cristo e que aponta para Cristo para que possa haver reconciliação entre os homens.
como pode haver paz nas nações? Evangelizando-as. Nada mais. Como que a gente pode acabar com a violência do mundo islâmico? É jogando uma bomba sobre eles? Não, é mandando mais missionários para lá. Como que a gente pode levar paz aos índios, dizendo para eles que eles não precisam temer os espíritos maus da floresta, eles não precisam mais sacrificar crianças? Precisamos dizer que Cristo já pagou o preço, que Cristo já pode trazer paz aos seus corações. Ele venceu na cruz do Calvário. Precisamos de cristãos no meio de uma sociedade corrupta, corrompida, afundada no pecado, dizer: Cristo pode transformar a nossa nação, porque feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Só haverá paz para o nosso país não é quando um governante, um homem, ascender ao poder, não é quando um partido político estiver no poder, não é quando uma instituição ou um modelo de governo, uma forma de governo seja estabelecida. Só pode haver paz quando houver pecados perdoados, comunhão com Deus, Cristo reinando no coração. É isso que ansiamos, queridos. Por isso precisamos orar mais, por isso precisamos pregar mais. O que pode transformar a nossa cidade é a proclamação do Evangelho. O que pode levar paz nos morros. No Forte São João, há poucas semanas atrás, houve tiroteios lá. Não tem sido seguro andar por lá. Mas nós estamos lá pregando a Cristo e este crucificado, porque pela sua cruz Ele reconciliou consigo todas as coisas. E Ele pode transformar vidas no Forte São João e onde quer que seja. De modo, querido, que eu gostaria de expor algumas aplicações para nós. Em primeiro lugar, paz entre nós, como igreja. Como pacificadores, nós precisamos aprender a nos calar quando é preciso. Nós precisamos aprender a não falar o que não devemos. O livro de Tiago diz que a língua, quando não é dominada, pode gerar grande destruição. É um pequeno órgão, mas que pode gerar grande destruição. A nossa boca deve ser usada para abençoar. A nossa boca deve ser usada para proclamar, para apontar a lei do Senhor, e não para pecado, e não para falar mal, e não para fofoca, e não para retrucar ou querer me defender, destruindo o outro. Devemos ser prontos para ouvir e tardios para falar. Tiago 1,19 diz isso para nós. Em segundo lugar, devemos encarar todas as situações à luz da palavra de Deus. Ao olhar para a palavra de Deus, a gente pode avaliar todas as situações. Não precisamos de gurus, não precisamos subir ao monte para saber qual a vontade de Deus para nós. Ela já foi revelada, ela está aqui, a Bíblia. E devemos viver de acordo com ela. Então, se alguém vier falar para mim de outra pessoa, eu devo olhar para a palavra e falar: isso edifica? Não. A pessoa errou, mas é para mim que essa pessoa tem que falar? Não. Então o que eu vou dizer para essa pessoa? Procure essa pessoa. Procure a pessoa de quem você está falando. Vá até ela. Eu me torno um fazedor de paz. Porque se seu irmão pecar contra ti, vá até ele. Se ele se arrepender, perdoe-o. Ganhaste o teu irmão. Devemos agir biblicamente. E o erro do meu irmão não me dá liberdade para pecar, para errar também. Devemos estar abertos, sempre disponíveis para estabelecer a paz, sempre disponíveis para ser intermediários da paz e para fazer a paz com o nosso próximo que nos agride. Não são 7 vezes apenas. Para os judeus o perdão era 3 vezes. Pedro, querendo se mostrar bom, pergunta até 7, e Jesus diz 70 vezes 7.
Eu devo estar sempre disponível para perdoar. No meu coração já disposto a perdoar. Sempre agindo dessa maneira, somos fazedores de paz. Em quarto lugar, somos chamados não a uma paz barata. Dietrich Bonhoeffer estabelece a questão da graça barata, e de fato pode haver uma paz barata, né? Onde eu simplesmente ignoro, eu simplesmente não quero me relacionar, eu simplesmente deixo para lá. Não é esse tipo de paz. Essa paz, assim como a graça, é algo que custou um alto preço, de modo que se o teu irmão pecar contra ti, você deve repreendê-lo. Se ele arrepender-se, você deve perdoá-lo. Se houver duas pessoas disputando, eu devo lutar pela reconciliação. Isso gera estresse, isso não é bom às vezes, sabe? Porque se tem duas pessoas lutando, se entrar no meio, você pode tomar um soco. Você vai ser atingido. E com palavras? Também. E com situações? Também. Devemos sempre olhar para as pessoas, nos correr o risco, até mesmo de ser mal interpretados, das pessoas terem ingratidão para conosco, ou mesmo de não conseguirmos. Mas devemos sempre procurar a paz. Devemos sempre levar a palavra, viver a palavra e procurar que outros vivam a palavra. Em relação ao mundo, em segundo lugar, então em primeiro lugar, entre nós, em segundo lugar, em relação ao mundo, devemos ser proclamadores do evangelho da paz. Cristo é a paz. Ser pacificador é levar Cristo ao mundo. Temos nós evangelizado, queridos? Nós vamos começar um projeto aqui na nossa igreja de pequenos grupos. E a ideia dos nossos pequenos grupos é de fato termos comunhão, acolhimento para com as pessoas que estão chegando à igreja, adoração a Deus, mas também evangelização. Você pode, na sua casa, ter um ambiente de proclamação do evangelho aos seus vizinhos. Você pode, veja bem, eu moro em um prédio, meu prédio tem 16 andares, 4 apartamentos por andar. São 72 apartamentos, se não me engano. Se eu levar um cada dia e colocar em cada lugar lá, isso pode alcançar uma pessoa que eu jamais vou encontrar. Podemos fazer isso, é simples. Você vai gastar R$72 e pode, de alguma maneira, tentar falar com seu vizinho, no seu prédio. Você pode. Nós temos começado um grupo nas universidades. As universidades hoje têm sido um antro de prostituição, perversidade. Mas nós temos procurado, em meio a essa escuridão, proclamar Cristo aos universitários aqui na nossa cidade. Você pode se envolver com isso. Temos saído para evangelizar. Mas não somente isso, você deve ser um proclamador no seu dia a dia, no seu trabalho, alguém disponível, alguém que olha para os outros e se compadece, alguém que diz, eu posso orar por você, alguém que pode chegar perto e falar, olha, eu conheço alguém que pode transformar a sua vida. As pessoas estão carentes, querido. Muitas vezes nós não estamos disponíveis para levar a graça a outros. As pessoas estão desesperadas na escuridão, nas trevas. E muitas vezes nós estamos dormindo na luz. Em segundo lugar, nós não devemos ser idólatras. Qualquer coisa que seja apontada como substituto daquele que é a nossa paz é um ídolo. Qualquer coisa que apontamos para que possa trazer paz a outros que não seja Cristo, eu estou levantando um ídolo. O comunismo, o capitalismo, um partido político, uma política social, uma organização internacional, um estilo de vida, qualquer dessas coisas não pode promover paz. Somente Cristo. Somente Cristo. A nossa suficiência vem dele, única e exclusivamente dele. Ele basta, porque ele é quem pode redimir todas as coisas. Isso não significa uma vida estagnada ou uma vida separada do mundo.
Daniel, você está espiritualizando todas as coisas. Não, querido. A questão não é estar espiritualizando todas as coisas. As consequências visíveis que temos no nosso mundo são consequências do pecado. E essas consequências do pecado só podem ser aplacadas por meio de Cristo. Isso não significa que a igreja então deve ficar fechada entre quatro paredes, somente orando. Isso significa que a igreja deve viver mais. A igreja, como pacificadora, é responsável por isso. Nós, no nosso trabalho, por onde passarmos, devemos ser imitadores de Cristo. As pessoas precisam olhar para nós e ver Cristo. Isso significa que a igreja não tem cumprido seu papel. Quando olhamos para a nossa nação e vemos toda a depravação, toda a corrupção, todo o mal, mesmo nas igrejas, nós vemos que a igreja não tem sido pacificadora, ela não tem vivido de acordo com o caráter do cristão, segundo Mateus capítulo 5, segundo as bem-aventuranças. A pergunta que devemos nos fazer é: temos nós vivido? Temos nós praticado essas coisas? Temos nós proclamado o Evangelho ao nosso vizinho, ao nosso familiar, às pessoas ao nosso redor? Precisamos ser fazedores de paz, proclamadores do Evangelho, da graça, que traz paz, que excede todo entendimento. Cristo pode usar a sua vida, querido. Você não precisa ser um grande pregador. Você não precisa ser o reverendo Hernandes para pregar o Evangelho. Deus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer, onde Ele quer. Esteja disponível nas mãos de Deus. Ele vai usar a sua vida para a glória dEle. Ele vai. Tão somente se nós estivermos disponíveis em suas mãos. Vamos orar. Santo Deus, obrigado pela tua palavra lida e exposta, que ela encontre morada em nosso coração e possamos vivê-la, não sendo somente ouvintes da palavra, mas praticantes. Leva-nos, ó Deus, a uma vida que agrada ao Senhor. Dissipa toda treva em nosso coração, dissipa toda guerra dentro de nós e com o nosso próximo. Nos ajude, Deus, independentemente das circunstâncias. É possível que passemos por circunstâncias adversas, que a paz que excede todo entendimento sempre esteja em nós, conduzindo, que a certeza do nosso coração de que Tu estás conosco, de que Cristo nos redimiu e que a nossa esperança não se resume a essa vida. A nossa esperança está na vinda do nosso Redentor, aquele que haverá de redimir plenamente toda a criação. E com Ele reinaremos para todos sempre, em um estado de plena paz, plena comunhão com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós Te adoramos, ó Deus, por tudo que Tu és. Clamamos pelo nosso país, não há paz. Há falsos profetas dizendo que há paz, mas não há paz, Senhor. Desperta a Tua igreja para viver em santidade, para proclamar o Evangelho. Ajuda-nos, Senhor. Perdoa o nosso pecado de tantas vezes falharmos nisso. Pelos méritos do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.